Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, como vocês estão? Como é que foi o final de semana? Como é que foi? Como é que está sendo o início dessa semana para vocês? Deixa eu até tirar meu óculos aqui para não ficar parecendo um reflexo aqui da minha tela do computador. Hoje nós vamos para mais uma palavra da Bíblia. Nós vamos ler um texto bíblico, vamos dar uma comentada. E eu queria que você ficasse até o final. Vou até tirar meu óculos aqui para não atrapalhar, né? Eu queria que você ficasse até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesta madrugada. Já são quase meia-noite, hoje madrugada do dia 11 de março para o dia 12 de março, quase meia-noite, como eu disse. E eu quero deixar para você uma mensagem. Peço até perdão para os irmãos que eu falei que ia trazer mensagem quase todos os dias, mas talvez alguns irmãos não saibam, mas eu ainda estou em tratamento cardíaco, e muitas vezes eu tomo alguns remédios e eles me deixam muito cansado, e muitas vezes eu estou meio que desanimado para estar em pé até essas horas. Mas assim, sempre que possível eu vou trazer uma mensagem ao coração de vocês, uma mensagem vinda do trono de Deus. E hoje eu quero deixar uma mensagem sobre Davi e Saul, o coração que agrada a Deus. A gente, lendo a Bíblia, a gente vê uma diferença muito grande entre os reinados de Saul e o reinado de Davi, entre a pessoa de Saul e a pessoa de Davi. E eu quero começar lendo um texto, aliás, dois textos. Se você quiser anotar aí, o primeiro deles está em 1 Samuel capítulo 13, nos versos 13 e 14. E o segundo texto está em Atos capítulo 13, versículos 21 e 22. Então, 1 Samuel 13, do 13 ao 14, e Atos capítulo 13, do 21 ao 22. Eu vou ler os textos aqui na tela, até mesmo que se eu colocar os meus óculos aqui, vai ficar com reflexo. Então, vou ler aqui na tela, estou com a minha Bíblia aqui embaixo, estou aqui com a palavra de Deus. Embora eu esteja com ela, eu vou preferir ler aqui na tela do computador, até mesmo que eu consigo colocar um texto maior, fica de mais fácil leitura para mim. E o primeiro texto, que está em 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 e 14. O contexto disso aqui é que Deus deu a missão para Saul, e Saul não cumpriu essa missão. E Samuel fala para ele cumprir a missão, que quando ele voltar ele vai resolver. Só que Saul descumpre essa missão. Então o que diz o texto? Então, verso 13, então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reino sobre Israel. E o verso 14 vai dizer assim: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Interessante a gente entender que o povo de Israel não queria mais juízes sobre eles, não queria mais o reinado de Deus sobre eles. Eles queriam ter um rei da mesma maneira que os países, as regiões ali do lado, os reinos ali do lado tinham seus reis, e eles haviam falado com Samuel que eles não queriam mais um juiz legislando sobre eles. Eles queriam um reino como qualquer outra nação. Então, quando Samuel escuta isso, ele fica muito triste, vai orar a Deus,
E Deus fala para ele: Samuel, não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. E vamos ler o segundo texto aqui para a gente entender a diferença entre Saul e Davi. E no segundo texto, que está lá em Atos, capítulo 13, versos 21 e 22, a Bíblia diz assim: então eles pediram um rei. Então, que está reiterando aquilo que eu falei. Então eles, os israelitas, o povo de Israel, pediram a Samuel um rei. E Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, a história de Saul e de Davi nos ensina muitas coisas. A primeira delas que nós aprendemos é a diferença entre um coração. Como é que é um coração? Como é que é o coração do homem diante de Deus? A pessoa pode se apresentar de diversas formas. Saul era um menino rico, um menino criado com seu pai Quis. Ele era da tribo de Benjamim. E Davi era um menino que tinha ali o que comer, o que beber, tinha as poucas ovelhas. E ambos foram criados ali sobre a lei de Moisés. Mas cada um tinha sua personalidade. E a história de Saul e Davi nos ensina lições valiosas sobre o coração do homem diante de Deus. Ambos foram escolhidos para reinar sobre Israel. Os dois foram escolhidos, um pela permissão de Deus, que foi Saul, e o outro pela vontade soberana de Deus. Então a gente começa entendendo aí que existem duas vontades do Senhor. A vontade soberana de Deus e a vontade provisória de Deus ou a vontade permissiva de Deus. Mas não é sobre isso que eu quero tratar. Ambos foram escolhidos para reinar sobre Israel, mas eles tiveram trajetórias diferentes. Saul foi rejeitado por Deus, no texto que nós lemos aqui, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ambos pecaram, os dois pecaram, mas existia uma diferença muito grande entre um e o outro. E talvez uma das maiores diferenças entre eles estavam naquilo que eles mais amavam. Saul amava o trono, amava o poder, amava o prestígio, estar ali diante do povo, ser poderoso, ser aplaudido, ser glorificado. E Davi não. Davi amava estar na presença de Deus. Davi amava buscar as coisas de Deus, principalmente quando errava. Então, nós podemos extrair aqui 3 lições básicas nesse texto sobre o coração do homem diante de Deus. E a primeira lição que a gente aprende sobre o coração do homem diante de Deus é esse texto que nós lemos aqui. Nós vemos Saul desobedecendo a ordem de Deus ao oferecer sacrifício no lugar do profeta Samuel. O profeta Samuel havia falado para ele: vá, destrói tudo, destrói os amalequitas, destrói homens, destrói mulheres, destrói crianças, destrói os animais, destrói tudo, que não sobre nada. E Samuel fala: daqui 7 dias eu retornarei
para a gente oferecer sacrifício a Deus. E quando se passaram os 7 dias, o povo começou a reclamar a Saul, porque Samuel estava demorando, e eles queriam sacrificar, e eles começaram a questionar, os soldados começaram a questionar o rei Saul, e então Saul fica desesperado e toma uma decisão impensada. E a gente sabe que quem fazia sacrifício nessa época eram os juízes, porque o sacerdócio era exercido pelo juiz da época, que era Samuel. Então, quando Samuel dá a ordem que Deus havia dado a ele, eu voltarei em 7 dias e vou sacrificar. Quando ele chega, Saul já havia sacrificado os animais, já havia sacrificado e feito esse sacrifício. Então, ele não obedeceu à vontade de Deus. E a primeira característica que a gente vê aqui na pessoa de Saul é que a primeira questão aqui é a obediência. Saul escolheu obedecer a si mesmo, a escolher o seu próprio caminho, enquanto Davi escolheu o caminho de Deus. Quando Davi pecava, ele reconhecia o seu erro e se arrependia genuinamente, como está lá no Salmo 51, que ele diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Por quê? Porque ele valorizava a presença de Deus e ele reconheceu que pecou, reconheceu que errou, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan. Ele reconheceu o seu erro, se arrependeu. Então, a primeira diferença entre um e o outro que a gente vê aqui é que Saul queria fazer do seu jeito e Davi queria fazer do jeito de Deus. Mesmo errando, ele reconhecia que era pecador e ele queria fazer da vontade de Deus. E a segunda coisa que a gente a segunda lição sobre um coração diante de Deus, um coração do homem diante de Deus, é sobre o arrependimento. Saul se justificava, enquanto Davi se quebrantava. Quando Saul foi confrontado por Samuel, ele tentou se justificar. Porque você demorou, porque o povo estava reclamando e eu não sabia o que fazer, então eu preferi sacrificar porque eu sou o rei e diante desse povo aqui vai estragar, vai manchar minha reputação, meu nome, e como é que eu vou ficar diante das nações aí como um rei fraco, um rei que fraquejou, um rei que errou. Então, a preocupação de Saul estava em quê? Em agradar o povo, não agradar a Deus. Não estava em obedecer a Deus, mas sim fazer a tua vontade, fazer do jeito dele. E já Davi não. Como eu disse, Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan com seu pecado, com Batseba, ele reconheceu o seu erro e imediatamente ele se humilhou diante do Senhor e pediu perdão. Enquanto o coração de Saul era orgulhoso, o de Davi era um coração quebrantado. E quando o Espírito Santo confronta o seu pecado, essa é a pergunta. Quando você peca, quando você falha, quando você erra, o Espírito Santo, o diabo vai te acusar, vai jogar o seu pecado para te humilhar. Mas o Espírito Santo vai te lembrar do seu pecado para que você confesse ele e busque a vontade dele e deixe aquele pecado. Quando você é confrontado com seu pecado, você se esconde, você arruma justificativas. Eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, eu fui fraco, eu não vigiei, e pequei, e caí, e eu sou homem, e eu sou fraco. Você fica arrumando justificativas? Ou você se quebranta como Davi: Senhor, eu errei, eu falhei, e eu estou aqui confessando diante de Ti o meu pecado, e eu quero muito, ó Deus, que o Senhor me perdoe. Por quê? Porque eu me arrependo de todo o meu coração. Então,
essa segunda lição que nós aprendemos aqui é que enquanto um se justifica por causa dos seus pecados, outra pessoa se quebranta. E nós devemos aprender aqui, como Davi, se quebrantar diante de Deus, reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos pecadores, que precisamos da graça do Senhor todos os dias. Amém? Então aprendo uma terceira lição aqui nesse texto. De um coração do homem diante de Deus. E a terceira coisa que eu aprendo é a motivação. Saul, o motivo de Saul era manter-se no poder, manter o reino. Então Saul amava o trono, mas Davi amava a presença de Deus. Olha o que diz em 1 Samuel, esse mesmo capítulo, esse mesmo livro que a gente leu de 1 Samuel, no capítulo 18, dos versos 7 ao 9. Olha como Saul se via. Saul tinha medo de perder a sua posição e havia se tornado uma pessoa insegura. E ele começa a perseguir Davi por inveja e ciúmes. E ele via o seu trono como um fim para si mesmo. Ele queria se manter no poder. E aquele famoso texto que diz lá, 1 Samuel 18, versos 7 a 9. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E o verso 8 vai dizer, Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão um reino? E o texto vai dizer no verso 9 aí que a partir daí Saul começou a perseguir Davi, porque por inveja, porque a preocupação de Saul não era com Davi em si, era se manter no poder, era ter o orgulho da nação, era ter o aplauso da nação, era ter o reconhecimento da nação. Mas ele havia falhado nisso. Por quê? Porque ao invés de amar a Deus, que o constituiu rei sobre aquele povo, ele amava mais o trono do que a Deus. E diferente de Saul, Davi, mesmo quando ele já havia sido ungido rei por Samuel, porque naquele primeiro texto lá de 1 Samuel 13, vai dizer que Deus ia colocar um homem segundo o coração dele, e Deus mandou Samuel ungir Davi como rei sobre Israel, e Davi esperou até a morte de Saul para assumir o trono, e Davi teve por 2 vezes oportunidade de ter ceifado a vida de Saul, mas ele diz, eu jamais tocarei no ungido do Senhor, porque quem sou eu para fazer tamanha barbaridade? Se Deus o constituiu rei, ou que ele morra por si mesmo, ou que ele morra em batalha, mas eu jamais vou tirar a vida de um ungido do Senhor. Então, em uma das passagens, em 1 Samuel 24, verso 6, quando Davi cortou um pedaço do manto do vestido de Saul, Davi vai dizer assim, no verso 5, 1 Samuel 24, verso 5, mas Davi sentiu o coração pesado de remorso, por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados, aí, verso 6, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então o maior desejo de Davi era estar na presença do Senhor, como ele expressa lá no Salmo 24, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa todos os dias da minha vida contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu tempo, que todos os dias eu possa estar na presença de Deus. E Davi, ele teve, como eu disse, 2 oportunidades de
de ceifar a vida de Saul. Mas ele não fez isso por quê? Porque se Deus estabeleceu ele como o futuro rei de Israel, ele esperaria o tempo de Deus para cumprir o propósito na vida dele. E quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós erramos, tantas e tantas promessas de Deus na nossa vida, e a gente falha, e a gente erra, a gente quer seguir alguns atalhos, a gente quer fazer do nosso jeito, não espera as coisas de Deus acontecer. Então, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós erramos, e quando nós buscamos atalho para fazer a vontade de Deus na nossa vida, nós vamos colher os frutos do nosso erro. Então, Davi acertou 2 vezes ao não tirar a vida de Saul, porque se ele tira a vida de Saul ali para assumir o reino, ele seria um medíocre, ele não seria um homem segundo o coração de Deus, porque ele seria como um insubmisso, ele seria como um traidor da nação, porque ele teria matado o rei e assumido o trono. Então ele teria sido um traidor, mas ao invés de ser um traidor, ele preferiu ser um adorador da presença de Deus. Então ele tinha a unção do Senhor, ele tinha um temor pelo Senhor, por isso ele não ceifou a vida do rei Saul por 2 oportunidades. E ele só assumiu o trono quando o rei Saul morreu, e então ele foi consagrado e ungido rei de Israel, de forma simples, de forma clara. E para resumir, a grande diferença entre Davi e Saul estava naquilo que eles amavam. Davi amava a Deus, Saul amava o poder, amava o trono, amava o reino, amava a sua glória, amava ser exaltado pelo povo, ser chamado de rei. E Davi não, Davi amava estar na presença de Deus, Davi amava buscar a presença de Deus, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E é essa mensagem que eu tenho que deixar, que eu quero tentar deixar para você nesta madrugada. Que a gente seja pessoas segundo o coração de Deus, que a vontade de Deus ela prevaleça na nossa vida, que a gente não fique buscando atalhos para conseguir as coisas. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. E a gente não tem que ficar buscando glória. A glória de Saul foi ter a glória aqui na terra. E a glória de Davi foi buscar a glória de Deus na eternidade. Irmãos, eu quero agradecer a você que ficou até o final dessa mensagem. Espero ter explicado de maneira tranquila aqui para você, que você tenha entendido. Quero desejar para você uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana cheia da presença de Deus. E quero te pedir, quando você, nas suas orações, for tirar o seu tempo de oração, seu período de oração, ore por mim, pela minha recuperação, do meu tratamento cardíaco, tá? E desde já eu agradeço por você ter ficado até o final. Se você quiser deixar o seu like, fica à vontade. Se você quiser comentar este vídeo, também fique à vontade. Se você quiser inscrever no canal, você tem total liberdade. O que importa para nós aqui nesse canal é que você ouça a palavra de Deus. E eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, Pai amado, Deus bendito, nós queremos, ó Deus, te agradecer nesse momento por cada pessoa que está me ouvindo, por cada pessoa que esteve aqui ouvindo essa palavra. Oh, meu Deus, traga paz aos corações de cada um. Que a gente, ó Deus, venha ser como Davi, pessoa segundo o seu coração. Tira, Senhor, de nós o pecado. Pai, nos ajude, nos fortaleça, ó Deus, a vencer cada dia o nosso pecado. Tira do nosso coração todo orgulho, toda soberba, toda arrogância, toda prepotência, toda altivez de espírito, e nos ajude a ser humildes e ter um coração quebrantado diante de Ti. Pai, eu oro pelos enfermos, pelas pessoas que estão enfermas neste momento, que o Senhor venha trazer a cura na vida de cada um, que o Senhor venha trazer a paz para aqueles que estão aflitos, meu Pai. Oh, Jesus, nós queremos Te agradecer
por esta oportunidade de pregar a tua palavra. E assim, ó Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. E te agradecemos, ó Deus, pelo que tu és em nossas vidas. Em nome de Jesus. Meus amados, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus.